As informações a seguir foram encontradas no sótão de um antigo prédio de Londres que era usado como delegacia de polícia no século XIX. Os documentos encontrados pareciam ter registros policiais. Este, em particular, foram as anotações feitas durante uma entrevista de um homem condenado por assassinato e incêndio criminoso. Diário do Policial, 1º de março de 1892. Ai, Deus, que caso para começar essa semana. Richard Johnson, 34 anos, condenado por assassinato e incêndio criminoso. Ele matou 10 pessoas com uma faca em uma festa no campo antes de colocar fogo no local. Os primeiros policiais que chegaram o encontraram tremendo no galpão, ainda segurando a faca. Ele estava rodeado por várias velas. Os policiais se aproximaram com cuidado, mas ele se levantou e entregou ao agente mais próximo sua faca e disse: "Você deve querer me prender agora. Compreensível. Muito bem, irei com você." Ao chegar à delegacia, foi colocado temporariamente na cela para interrogatório. Ele só fez um pedido. Implorou para ter um círculo de velas ao seu redor o tempo todo. Embora o pedido tenha sido inicialmente negado, finalmente cedemos quando ele começou a ficar histérico. Depois de um tempo, achei que era o momento certo para começar o interrogatório. Quando entrei na sala, a primeira coisa que notei foi o quão assustado ele estava. Mas não de mim. Ele nem pareceu notar que eu entrei, mas sim das sombras. A luz das velas fazia as sombras dançarem nas paredes, saltando e girando, quase parecendo como se estivessem tentando romper a barreira da luz. Sentando-me, tossi para chamar sua atenção. Ele olhou para mim uma vez, antes de voltar sua atenção para as sombras na parede. Eu estava prestes a falar, mas para minha surpresa, ele começou antes de mim. "Você provavelmente quer saber por que eu fiz as coisas que fiz, né?" "Bem, sim", respondi. "Gostaria de saber por que você matou 10 pessoas e incendiou uma casa", falei. Ele olhou para mim. "Eu não matei ninguém." "Então você nega ter esfaqueado todos eles?" "Eu não os matei, policial. Eles já estavam mortos. Eu apenas destruí seus corpos." "Os corpos foram quase todos destruídos no incêndio. Tínhamos presumido que a causa da morte era pelos ferimentos à faca, mas talvez fosse veneno. Então o que significa? Esse cara era algum tipo de maluco? Ele cortou os cadáveres apenas para se divertir?" "Então, me diz aí, Richard, por que você destruiu os corpos?" Perguntei, tentando não deixar a repulsão transparecer na minha voz. Ele sorriu para mim como um louco. "Eu fiz isso para impedi-los de usá-los", ele respondeu. "Quem você quer dizer com eles?" Perguntei. "Não quem, mas sim o que", ele disse. Eu estava começando a ficar um pouco assustado agora. Quão louco era esse cara? Eu vou dar uma resumida na história que ele contou. Richard Johnson não era um homem muito rico, nem de classe alta, mas ele tinha amigos que eram. Esses amigos costumavam convidá-lo para festas chiques com outras pessoas nobres. Muitos deles frequentemente viajavam para lugares estranhos e misteriosos. Um desses amigos dele havia voltado recentemente de uma viagem à África e trouxe uma pedra. Era uma pequena pedra oval, perfeitamente lisa e com textura de vidro. Era preta, com uma escuridão atraente. De um lado estava uma estranha runa dourada. A característica principal era um círculo com um ponto no meio que parecia um olho. Acima havia uma linha curta e curva. Abaixo, 2 linhas saíam e se curvavam para os lados, cada uma com um círculo menor nas extremidades. Esses círculos menores também tinham pontos no meio. Isso tudo formava um símbolo na pedra, e esse símbolo aterrorizava todos os nativos da África, que o chamaram de Dizé Ishara, ou sinal escuro. A lenda diz que esse objeto invocaria demônios horríveis para onde quer que ele tenha sido levado ou copiado.
Richard, sendo um homem supersticioso, estava nervoso com a pedra. Algo sobre ela simplesmente não parecia certo. Mas os outros riam de seus medos e copiaram o símbolo como uma piada para zoar com a cara de Richard. Tentando tirar isso da cabeça e não parecer um idiota total, ele decidiu ignorar. Mas muito mais tarde, quando todos os convidados beberam mais do que o suficiente, Richard entrou para pegar seu casaco. Percorrendo as diferentes salas da casa, chegou àquela onde a pedra foi deixada na mesa ao lado do papel que tinha a sua cópia. À primeira vista, tudo parecia igual, mas então Richard percebeu que a pedra estava brilhando com uma luz escura. Não apenas a pedra, pois o símbolo no papel também estava brilhando. A luz foi ficando cada vez mais brilhante até atingir níveis ofuscantes. Então, de repente, desapareceu. A pedra pulsou com energia e se quebrou em 1 milhão de pedaços. Alguns dos frequentadores da festa entraram correndo com o barulho. "O que é que você fez?" um deles gritou. "Você tem ideia do quanto isso custa?" um de seus amigos disse, parando de falar no meio da frase, olhando para o papel. As lâmpadas da casa começaram a brilhar com mais intensidade, e faíscas de eletricidade saltaram delas para o papel. Então, uma por uma, elas explodiram em uma chuva de faíscas. As sombras começaram a girar em torno do símbolo com velocidade cada vez maior. Uma dessas sombras avançou contra o homem mais próximo, matando-o instantaneamente. Mas seu corpo não ficou caído por muito tempo, pois seus membros entraram em ação novamente, e ele se levantou novamente com as sombras se enrolando ao seu redor, como uma marionete. Foi nesse ponto que Richard fugiu de lá. Correndo para a cozinha, ele parou ao perceber que estava em um beco sem saída. Olhando para trás, ele podia ver os convidados da festa cambaleando em sua direção, movendo-se como se fossem marionetes sendo puxadas por cordas. Recuando, Richard procurou qualquer coisa que pudesse ser usada como uma arma. Sua mão direita se enrolou no cabo de uma faca e, com um grito, ele a ergueu e enfiou no peito dos convidados que estavam vindo em sua direção. Os corpos caíram e dessa vez não se ergueram novamente. Rangendo os dentes, Richard correu. O sangue escorria da faca e ele estava exausto. Caindo no chão, ele abaixou a cabeça até que um ruído que parecia um sussurro fraco chamou sua atenção. Levantando a cabeça, ele viu as sombras escapando por debaixo da porta. Pulando de pé, Richard procurou desesperadamente por algo com que se defender. Ele viu uma caixa de fósforos e um pouco de vinho. Pensou em provocar um incêndio. Esmagando a garrafa no balcão, ele acendeu um fósforo e jogou. O fogo explodiu para fora e as sombras fugiram de sua luz. O fogo começou a se espalhar, cada vez mais rápido, atingindo as paredes e o teto. Richard passou o resto da noite escondido no galpão, com velas ao seu redor para manter a escuridão longe. Foi onde a polícia o encontrou no dia seguinte. Essa foi a história. Ao ouvir sua história, tentei não rir de todas essas baboseiras. Obviamente foi alguma alucinação de um louco. Decidido a ver até onde ele ia com essa psicose, pedi a ele que me fizesse um desenho do tal símbolo. Olhando-me nos olhos, ele me disse que quem visse o símbolo seria caçado até a morte por eles, a menos que o símbolo voltasse a se transformar em uma pedra. Tentando não rir com desprezo, disse a ele que eu não me importava. Ele desenhou o símbolo em uma página arrancada do meu caderno. Não quero admitir, mas o símbolo me deu arrepios. Olhando para o homem, eu estava prestes a fazer uma pergunta quando a porta se abriu e o comandante da polícia apareceu. "O que diabos está acontecendo aqui?" ele começou dizendo. Mas pela porta aberta, uma rajada de vento entrou e apagou todas as velas. Eu fiquei de pé enquanto Richard gemia. "Não, o escuro. Eles vêm no escuro." Houve um pulso de luz escura e um baque. "Acenda a luz agora!" eu gritei, terror pulsando por mim. O reacendimento da sala revelou o Richard morto no chão.
Mas o que mais me perturbou foi o símbolo. Ou melhor, a falta do símbolo. O pedaço de papel ainda estava lá, intocado pelo vento, mas agora completamente em branco. Acho que vou começar a usar as velas em vez de lâmpadas na minha casa agora. As velas estão acesas. O fogo luta contra a escuridão. Eles vêm quando está escuro. Até a próxima. Obrigado.